rápido e acaba acelerando, né? Então é o seguinte, pastor, inclusive, pastor Eliseu, isso é um teste para saber o quanto amamos a Bíblia ou não amamos, o quanto estamos apaixonados ou não. A primeira premissa é da ortodoxia, da doutrina correta dos cristãos. Diz o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus. Simples assim. A Bíblia é a palavra de Deus. No século XIX, com o advento do liberalismo teológico, aí surge uma outra premissa, a segunda premissa. A Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Isso é a premissa do liberalismo. Aí, no século XX, surge a neo-ortodoxia, que quer combater o liberalismo teológico. A neo-ortodoxia é encabeçada por Karl Barth e neo-ortodoxia. Esses são os três maiores movimentos teológicos da história, né? Ortodoxia, a primeira, a Bíblia é a palavra. A segunda, a exatamente. Bíblia contém. E a terceira... O segundo, a Bíblia contém. E o terceiro é que a Bíblia torna-se palavra de Deus. Então, vamos aqui. Exatamente. Por exemplo, no segundo conceito, que é o conceito liberal, e o liberalismo ainda rege a cabeça de muita gente. Os teólogos católicos, no geral, são liberais. Os teólogos luteranos, a maioria são liberais. Alguns teólogos evangélicos, inclusive, pastor Eliseu, isso aqui é até grave, teólogos assembleianos estão abraçando o liberalismo teológico. Uma das provas... Mostra a cara. Isso. Uma das provas disso, eu tenho vários livros, inclusive eu acho que vou até escrever. Aliás, eu tenho um livro sobre liberalismo teológico. O nome deles no seu Instagram que eu vou repostar. Isso. Eu tenho um livro sobre liberalismo teológico. Então, vejam bem, quando você lê um livro Salvo da Perfeição, e esse livro vai dizer que a Bíblia é Salvo da Perfeição. Só o nome do livro, depois as pessoas encontram o autor. Nesse livro, Salvo da Perfeição, a ideia bem clara no livro, por exemplo, quando analisa a história de Jonas, diz que Jonas não foi um personagem de existência real, um personagem histórico, mas Jonas pertence às fábulas, às novelas, aos antigos mitos judaicos. Isso é liberalismo teológico. Quando você lê o livro, por exemplo, o livro Teologia e Experiência, inclusive publicado pela poderosa CPAD, de dois autores assembleanos, inclusive doutores, Teologia e Experiência Pentecostal, eles entendem, por exemplo, que Atos 2 não é um relato histórico, mas é uma ficção historicizada. Eles entendem eles falam isso no livro? Isso de maneira clarificada. A CPAD não recolheu, não fez nenhum texto sobre isso, nada. Eu acho. Amanhã. E você pode observar, experiência e hermenêutica pentecostal. Se eles tiverem bom senso, eles devem ter retirado esse livro, porque há uma gama de críticas contra esse livro. Então é o seguinte, onde é que os teólogos assembleianos começaram a namorar com o liberalismo? Nos mestrados e doutorados de ciência da religião. Eu digo isso porque eu fiz ciência da religião na PUC e esse é o universo liberal. E aí os teólogos assembleanos fizeram ciência da religião no Brasil inteiro. Então, na Bíblia, a serpente falou no jardim, falou no deserto e agora está nas faculdades. O púlpito dos teólogos liberais é a cátedra, é a faculdade. Então, a faculdade é um dos lugares que a gente mais ouve mentiras. Então, vejam bem. O senhor indica a faculdade aqui para nós, mais segura para os nossos irmãos? Para estudar teologia a sistemática. Isso, para estudar teologia sistemática e teologia também pentecostal genuína, eu indico a Faculdade Assembleiana do Brasil, conhecida pela sigla FACEB, né, que é aqui do estado de Goiás. Ela é uma das melhores faculdades pentecostais que nós temos, autorizada e reconhecida pelo MEC, e agora lançou, né, está na 4ª disciplina com o seu curso superior, autorizado e reconhecido pelo MEC,
100% online, 100% à distância. Eu indico isso aí para reforçar a teologia pentecostal. Então, pastor Eliseu, os teólogos liberais, eles antigamente só faziam parte de alguns núcleos históricos e católicos de teólogos. Eles agora eles estão na Assembleia de Deus. Tem muita gente que está abraçado com Paul Ricoeur, adotou a metodologia hermenêutica de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur é o pai da hermenêutica liberal. Parece que esses caras entram de gaiato. Eles parece que, não sei se é inocência, ou é avidez por conceito teológico, ou é avidez por gente que pensa diferente, né? E eles caem na armadilha. Só que que o teólogo liberal, por exemplo, as pessoas que nos seguem, como é que você identifica o teólogo liberal? Ele pode ser crente na igreja, ele participa da ceia, participa dos movimentos da igreja, mas ele não acredita na encarnação de Jesus, ele não acredita na ressurreição de Jesus, ele não acredita que a Bíblia é inspirada, autoritativa, inerrante, infalível, suficiente, ele não acredita. Não acredita em milagres, isso aí são características do teólogo liberal. E esse liberalismo aí, ele subtrai, pastor Eliseu. Você falou de amor à Bíblia. Quem foi que roubou do coração dos europeus o fogo, a chama da reforma? A teologia liberal. Rudolfo Bultmann. A partir do iluminismo. A partir do iluminismo, porque o iluminismo é um movimento filosófico que cresce, é o maior da história. Exatamente. Sim. Voltou. Isso. Aí o movimento teológico, o liberalismo, ele vai combater o iluminismo. Pela palavra de Deus no coração das pessoas. Mata, porque a partir do momento que a teologia liberal conclui na sua análise exegética que milagres não existem, que Jesus não foi encarnado, que ele não ressuscitou, que a Bíblia é falível, é errante, e que ela não é inspirada, então as pessoas na Europa vão receber essa mensagem na Europa toda, e essa mensagem ela ganhou um intérprete poderoso das Escrituras chamado Rudolfo Bultmann. O Rudolfo Bultmann, com a sua teologia do Novo Testamento, com a sua exegese, com a sua teologia natural, não acreditando em milagres, não dando ênfase ao sobrenatural, ele matou a fé na Europa. Por que os templos na Europa se transformaram em boate, em discoteca, em estúdio, em casa de show? Por quê? Por causa da teologia liberal. E essa teologia liberal, por exemplo, ela entrou na Igreja Presbiteriana do Brasil na década de 60 e 70, através de livros que vinham dos Estados Unidos e de professores liberais. E agora está entrando na Assembleia de Deus. Pastor, a teologia sistemática, você já passou aí pela história, pela reforma, e a gente falando de Bíblia, né? Porque a teologia sistemática, através da Bíblia, esteve em vários ambientes, e assim tivemos vários tipos de autores que fizeram vários tipos de livro para alcançar vários tipos de pessoas. Só que o perigo disso foi que muita gente perdeu o amor pela palavra pura e simples. 3 perguntas ao mesmo tempo para a gente encerrar. A teologia sistemática nos conduz à adoração, evangelização, à pregação? Aos 3 ou a só um desses 3? Adoração, evangelização e pregação, a nenhum ou apenas alguns dos 3? Ela nos direciona, ela nos auxilia nisso, nessas áreas? Isso. Ela nos conduz a isso aí, a adoração, a evangelização e a pregação. Por quê? Porque, por exemplo, nós demos uma tarefa igual o Tom Cruise no filme Missão Impossível, uma tarefa impossível aos nossos ministros de louvor. Nós dizemos aos ministros de louvores que eles deveriam levar o povo à adoração. Isso é uma tarefa impossível, eles não vão conseguir. Por que eu afirmo que a teologia sistemática nos conduz a essa caminhada para a adoração? Porque a teologia sistemática é uma teologia que glorifica a Deus, né? A teologia sistemática é uma teologia que se glorifica a Deus,
é uma teologia que produz teólogos que devem se curvar diante de Deus, e é uma teologia que fala sobre Deus. Então, enquanto, por exemplo, enquanto ministro de louvor a gente não consegue levar o povo à adoração, nós deveríamos observar que a gente só leva o povo à adoração quando a gente fala... História, uma teologia sistemática que eu indico, e depois eu vou indicar o do senhor, tá? O senhor tem que mandar... Tudo bem. Aí, por exemplo, a teologia sistemática nos leva à adoração porque ela fala da majestade de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da santidade, dos atributos, da sua transcendência, da sua imanência. Então, sempre, historicamente, quando ouvimos e aprendemos quem Deus é, nós nos curvamos diante dele. Então, eu já peguei, porque a teologia sistemática nos conduz à evangelização, porque ela mostra a queda do homem, a natureza caída do homem, através da antropologia. Aí Perfeito. Vem a patologia, pecado, aí vem a soteriologia. Pecado. Isso, aí vem a cristologia, ou seja, a teologia sistemática mostra um Deus que se faz carne, né? Um Deus que se fez carne, João 1, Filipenses capítulo 2. Tem uma tradução nova aí no pedaço, tem uma tradução nova, tradução segundo São Reginaldo Cruz, né? Essa tradução, quando observa João capítulo 1, diz assim, e Deus se fez gente, na pessoa de Jesus de Nazaré. É claro que é brincadeira, né? Eu não posso fazer uma tradução, porque eu não domino o hebraico. Mas o grego também não. Nem o hebraico, nem o grego. Então, ela leva a adoração porque fala de Deus, mostra os atributos de Deus, e quem conhece os atributos de Deus não tem como não adorar. Ela leva a evangelização, porque mostra que o homem caiu, através da antropologia, que o homem foi criado, dependente, mas na martiologia ela mostra que o homem caiu, na soteriologia, na cristologia, na pneumatologia, ela mostra o que Deus faz para resgatar o homem. Se o pastor, o pregador, o cantor estudar, ele vai ter mensagem para evangelizar. Exatamente. E a verdadeira evangelização é quando levamos o evangelho, as boas novas. O evangelho é as boas novas. O evangelho é o nascimento de Cristo, é a encarnação, é a vida, é o ministério, é a morte, é a ressurreição, é a ascensão, é a autoridade dele. Também com a pregação. Isso, com a pregação. A pregação, ela é impossível, pastor Eliseu, pregarmos se a gente não falar sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre o pecado, sobre anjos, sobre salvação. É impossível. Teologia. Exatamente, é impossível pregarmos. O livro que eu indiquei hoje de teologia sistemática está R$ 59,00. Se o cara tiver, pastor, na sua estante, uma teologia sistemática, eu acho que, só em matéria, a teologia sistemática tem 10. Se o cara tiver uma teologia sistemática na sua estante, pelo menos um ano, se ele pregar 4 vezes no mês na sua igreja, ele vai ter mensagem. Mensagem poderosa, mensagem escriturística, né? Porque a teologia sistemática... Biologia. Vamos pegar lá do início. Eu tenho algumas teologias sistemáticas aqui. Aqui tem 10, eu possui 10, que o senhor vai naquela linguagem mais fácil. Começa com bibliologia. Isso, essa daqui, teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Do Rodman Williams. Põe a capa mais alta aí. Isso. Teologia sistemática, lê as uma perspectiva para os irmãos virem aí. Exatamente, ela tem, vamos aqui, ela fala... Olha a profundidade que você vai ter com toda a segurança teológica para o seu sermão, gente. Olha isso. Então ela fala, por exemplo, sobre a Escritura, sobre Deus, sobre Cristo, o Espírito Santo. Só isso aí, quantas páginas? Vamos aqui, ela tem 1.230 páginas, 1.230.
Tem crente que passa 4 meses para ser um livro para ler um livro de 100 páginas. Pois é, 1.230 páginas. E é pentecostal, genuinamente. Vou fixar o comentário para as pessoas respeitarem o assunto. Para a gente interagir com o povo agora. Peraí. Certo. Não, meu áudio aqui tá no máximo, Renato. Meu áudio tá no máximo. Opa. Deixa eu tirar a capa. Por quê? Quantas páginas esse aí tem, pastor? 1.200 páginas. Aí o cara vai estudando por assunto. Por assunto. Você pesquisa na internet, mano, tá aí. Olha lá no meu story que tem um livro lá que eu tô indicando. Gente, respeita o assunto, por favor. Pastor, fala as matérias que tem em livros de teologia sistemática. A irmã Maico, é só você pesquisar assim, ó. Teologia sistemática. Comprar livro no Google. Sim, pastor. A primeira disciplina, geralmente, é uma introdução à teologia, que pode ser chamado, por exemplo, de prolegômenos, ou seja, o fundamento da teologia. E essa teologia vai falar sobre o teólogo, a tarefa do teólogo, o método da teologia, como ensina a teologia, como aprende teologia. Depois começa com a escritura. Aí, às vezes, chama de bibliologia, de introdução bíblica, de teologia das escrituras. Outras teologias sistemáticas, em seguida, já tem a teologia, o estudo sobre Deus. Deixa eu repetir mais uma vez aqui, gente. O nome do livro são vários. Teologia sistemática, ok? Só isso. Teologia sistemática. Só isso. Sim, pastor. Isso, e aí tem o estudo em seguida, o estudo sobre Deus, que é chamado de teologia, ou de teontologia, que estuda o ser de Deus, e suas obras, o ser de Deus, seus atributos. Depois estuda já a cristologia, antes da cristologia, aí nós temos a doutrina que estuda a criação de Deus, né? A angelologia, exatamente assim a pronúncia. E temos também a doutrina da humanidade, que faz parte da doutrina da criação, que é chamada de antropologia. Lá estuda a imagem de Deus, estuda a tricotomia, dicotomia. E depois vem a ramartiologia, a doutrina do pecado, né? Natureza, extensão, consequências, magnitude do pecado. Finalmente, nós temos a soteriologia, que é a principal disciplina. Aí só a soteriologia tem 10 temas, né? Tem pré-ordenação, eleição, predestinação, tem chamado, fé, arrependimento, adoção, justificação, regeneração, perseverança, glorificação. E depois nós temos a eclesiologia, que estuda a igreja, o batismo, os símbolos da igreja, igreja-estado, igreja política, estuda também batismo e ceia. E aí, finalmente, os estudos escatológicos, né? Que começa aí com a escatologia da pessoa, que é céu, inferno, estado intermediário, morte e ressurreição. Depois a escatologia geral, que estuda a vinda de Jesus, o retorno de Jesus, estuda também a grande tribulação e os seus eventos, o milênio e os estados finais, né, do ser humano. Então, é um estudo completo. É impossível pregarmos, pastor Luizinho, se a gente não pregar falando sobre Deus, sobre Cristo. Ou seja, a nossa pregação, ela é uma pregação sistemática. Mesmo a pessoa que nunca foi no seminário, nunca leu um livro de teologia sistemática, mas quando ele se lança ao púlpito, ele tem que falar sobre Deus, falar sobre o que Cristo fez, falar sobre o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, e isto é puramente teologia sistemática. Então, a teologia sistemática faz parte do cotidiano, faz parte do nosso dia a dia, como você falou, ela nos leva à adoração, nos leva à evangelização. Responde esse rapaz aí. Eu fixei o comentário dele. Eu acho que não prestou atenção na live, ou chegou assim... Tiago? Ou chegou assim de paraquedas. A gente está dizendo que a teologia sistemática nos leva à adoração, a teologia sistemática nos leva à evangelização, a teologia sistemática nos leva a aperfeiçoamento da pregação do púlpito, ok? Aí o cara vem e faz um comentário desse.
será que um livro ou uma matéria, uma teologia que nos ajuda a adorar, a evangelizar e a pregar, só tem essa observação com o cara tendenciosa? Será que realmente um cara desse já estudou teologia sistemática? Será que o importante não é ter várias fontes para o seu conhecimento, desde que se saiba do perigo da teologia liberal? A teologia sistemática que a gente está falando aqui não é liberal. Então, é o tipo de gente que chega agora e quer colocar o seu comentário como verdade. Dá para responder esse camarada aí? Ele deveria trocar a palavra tendenciosa por confessional. Tendenciosa por confessional. Pastor, porque tudo que o senhor apresentou, qual é o título dela? Teologia Sistemática Pentecostal. Acabou. Se você é inteligente, você vai entender. Há um pressuposto, meu amigo. Aí já. Isso. Porque toda teologia sistemática, ela deve ser confessional. Ela deve estar de acordo com os nossos credos, com as nossas hermenêuticas, com a nossa maneira de ver a vida, a realidade, de acordo com as nossas cosmovisões. Então, por exemplo... Por que o senhor falou aqui da igreja antiga, reformada? Por que o senhor foi na história? Porque estudou sobre isso. Para chegar na conclusão de hoje. Isso, por exemplo. Então, a palavra tendenciosa, ela não é bem-vinda, porque não existe ela na teologia sistemática. Por exemplo, os teólogos luteranos, eles têm a sua teologia sistemática, a teologia de Philip Melanchthon. Os presbiterianos têm as suas teologias sistemáticas, Bavinck, Rod, Berkhoff. Os batistas têm a sua teologia sistemática. E está correto isso, de acordo com a confissão deles. Os batistas, agora, o Strong... Todas elas, não é essa que o senhor conclui aqui? O propósito de todas elas é ser fiel à Escritura, é dizer quem é Deus, o que ele fez, o plano dele, Deus, a obra e salvação. Isso. Exato. Então a teologia sistemática, ela glorifica a Deus. Aí eu vou mais. A teologia sistemática, ela nos leva a uma reverência, não só por Deus, mas um zelo, uma reverência pela palavra de Deus. A teologia sistemática nos convoca outra vez a reencontrarmos a Bíblia, porque não se lê, não se faz, não se escreve, não se constrói teologia sistemática sem a Bíblia. A Bíblia é o fundamento de toda a teologia sistemática. Como a teologia sistemática... A teologia sistemática é a que mais puxa da Bíblia. Vai lá, vai ali, Isso. Vai lá, vai puxando. Como a teologia sistemática pode ser tendenciosa, sendo que a primeira fonte dela é a Bíblia? Como? Como? Então, a teologia sistemática, ela nos dá uma clareza melhor das Escrituras. Olha o comentário do Max. Gostei. E isso, teologia sistemática é pedagógica, porque nos instrui, nos ensina sobre o caminho de Deus. Por exemplo, pastor Eliseu, as pessoas podem transformar, por exemplo, a primeira perspectiva da teologia sistemática, a teologia, ou teontologia, é a mesma, né? Teologia e teontologia. Então, a teologia... Comentário do Kaique. Teologia sistemática é, por natureza, essencial. Isso. Voltando ao comentário do menino. Então, a teologia sistemática, por exemplo, ela, além de nos levar a adorar a Deus, a evangelização e ao púlpito, ela é biblista, ela é escriturística, ela tem um rigor em tratar a Bíblia Sagrada. Não se constrói nada na teologia sistemática sem o alicerce bíblico, né? Então, ela é pedagógica, ela instrui o crente a todas as questões da sua vida. Como disse o Kaique, ela é essencial para a adoração, para o evangelismo e para a pregação no púlpito, ok? E, como disse o Max, ela é pedagógica, ela instrui a vocês sobre anjos. Tem gente falando cada bobagem sobre anjos. Uma irmã comentou nesse instante assim, pastor, fala sobre o culto aos anjos. Se lê teologia sistemática, vai entender sobre os anjos. Natureza dos anjos, classificação dos anjos, a criação dos anjos, as características deles, né? Ou seja, a teologia sistemática, ela é altamente pedagógica porque ela produz instrução para o povo de Deus. Olha o comentário do Carlos Mael.
Grande teólogo e pregador também. A teologia sistemática não é um esforço árido, mas em vez disso deve ser deixa eu só levantar aqui, deve ser um fertilizante para o fruto do Espírito. Conhecer a Deus é vida. Estudá-lo, portanto, é saúde. Perfeito, parabéns. A matéria que estuda os anjos, já teve 3 perguntas aí. Isso, angelologia. Angelologia. Faz até biquinho, viu? Mateus. É angelô. Vou te dar um murro, Mateus. É angelologia, porque vem de angelos. Angelos, né? Aí junta angelos, ou seja, anjos, ministros. Que é o estudo. Exatamente, a doutrina dos anjos. É isso aí. Tem mais perguntas? Vamos aqui. Não, é porque depois que eu bati, o povo acordou para a vida. Aí, ó. Olha o comentário do Wellington. Do Eliton com H, vamos lá. A teologia sistemática é uma ferramenta essencial para a compreensão e ensino da Bíblia de um jeito organizado. Sim, falamos sobre isso. É uma forma de estudo muito importante para preservar a verdade da interpretação da Bíblia. É isso aí. É isso aí, tá vendo? Melhor do que uns bestalhados que entra do nada e ai, viu? Isaac, vou te dar um murro. A doutrina do Ângelo. Pastor, vai ter a próxima? Estou à disposição. Aí para servir os irmãos. Pastor, olha o Arminio Sincero com polêmica aí, ó. O senhor quer responder ele agora ou deixar para a próxima? Eu acho Pode ser. Porque Hebreus 1 e Colossenses diz que todo principado, potestade, tudo está debaixo do pé de Jesus. O Arminio Sincero, anjo tem livre-arbítrio? Sim, são anjos, não são robôs, né? São anjos dotados de vontade, eles não são mecanizados. Nunca para se rebelar, pecar, abandonar. Olha, inicialmente, por exemplo, quando a gente observa a narrativa a respeito de Lúcifer, ele disse, eu serei, eu me estabelecerei, eu me assentarei e eu estarei acima do Altíssimo. Ou seja, ele escolheu, ele decidiu o que o seu coração orgulhoso, né, e tendenciosamente estava levando. Exato. Da mesma forma que Lúcifer decidiu se rebelar, e aí muitos anjos decidiram também com ele se rebelar, do outro lado, um número muito maior decidiram permanecer fiéis a Deus. Então, eles não são robôs mecanizados, eles são criaturas de Deus, e as criaturas de Deus todas são inteligentes, dotadas de raciocínio, de vontade, de intelecto, né? Então, basicamente, a gente observa que eles têm o livre-arbítrio. Agora sistemática. Gente, Deus abençoe, pastor. Obrigado. Eu vou ver com o Daniel que marca. A gente vê, só não pode demorar para deixar o povo na... Tudo bem, eu estou à disposição. O pastor Eliseu foi muito bom, interessante, edificante, sobretudo, é uma oportunidade singular, do meu ponto de vista, aqui, falar para tantas pessoas e dizer que o estudo da teologia sistemática faz a gente estudar não só sobre Deus, mas é o estudo de Deus, é o estudo onde somos conduzidos por Deus, transformados por Deus, é o estudo onde a gente ama a Bíblia, reencontra a Bíblia, onde nós somos conduzidos por ela. Então, o estudo da teologia sistemática também nos indica que a gente nunca devemos nos gloriar a respeito de nós mesmos, mas gloriar-se no Senhor, né? No Senhor. Então, a teologia sistemática, ela nos dá um coração submisso, reverente, e que nos leva a entender que a vontade de Deus é conhecê-lo, né? E conhecê-lo, na perspectiva dos antigos judeus, significa estar intimamente ligado a ele, né? Amém, meu amigo. Obrigado. Agora, ajudar esse povo a crescer cada vez mais.
Essa é a nossa missão, é a sua missão, né? É de instruir através da palavra de Deus. Pastor Eliseu, eu recentemente, por pressão... isso, vou pegar aqui alguns dos meus livros. Recentemente, por pressão e incentivo dos meus alunos, né? Eu abri um canal, não tem nem um mês, abri um canal. O meu canal no YouTube é Reginaldo Cruz, segue o meu nome, é Reginaldo Cruz. Quem puder visitá-lo, ver os vídeos, tem agora Reginaldo Cruz, meu canal no YouTube. Hoje eu postei um estudo, eu gravei uma rápida reflexão sobre adolescência teológica. Adolescência teológica, né? E também postei um estudo sobre o trabalho. O trabalho é bênção de Deus ou é maldição? Postei exatamente sobre essa questão aí. Quem sentir a vontade de... Se precisar melhorar, vou avisar, viu? Isso. são vídeos caseiros, viu? E entre no canal, as pessoas podem entrar no canal, se inscrever, mas são vídeos caseiros de um professor de teologia sistemática que ainda tem muita dificuldade com a internet. Deixa eu só ver aqui, pastor Eliseu. Só um momentinho aqui. Olha que licença, eu acabei não separando os meus principais livros, mas só um minutinho só, ver se tem alguns deles aqui. Só. Pastor Eliseu, Pastor, eu vou apresentar. Ó quem chegou aí, ó. Ó quem chegou aí, ó. Dilma. Cheguei, né? Dilma Calvinista, é? Você conhece já a figura? Depois o senhor segue lá para o senhor ver as postagens dessa Dilma Calvinista. Rapaz, será que é tão inteligente quanto a original? Tenta! Rapaz, eu quero ver, viu? Traz pão para mim. Oi. Certo, pastor Eliseu, esse livro aqui... Certinho. Esse livro é um dos principais livros que eu vendi, ele estava esgotado, agora saiu nova edição. Teologia Liberal. Origens, pressupostos e método. Eu escrevi junto com 2 colegas meus professores, que é a professora Lázara Divina Coelho, o professor Emister Maia, e eu escrevi esse livro junto, e ele é um alerta contra o liberalismo teológico na igreja. Tá, vou dedicar esse exemplar aqui para você, viu? Vou dar um jeito de aparecer aí mais o Daniel para levá-lo para você. Sorteio, aí o senhor põe toda a sua coleção. Tudo bem, certinho. Eu vou colocar toda a coleção lá e desde já vou dar 2 exemplares de cada um dos meus títulos. Eu tenho vários livros. Um dos últimos que eu escrevi agora... Olha aí, gente, que coisa abençoada. Vocês vão receber os livros deles. É só participar do sorteio lá no meu Instagram. Deixa eu colocar o nome do livro aqui para o pessoal buscar, pastor. Tem um contato para as pessoas conhecerem seus livros? Isso tem. Pode conhecê-los através do meu Instagram, professor Reginaldo Cruz, né? E também através do meu canal. Está entrando um vídeo agora nessa semana que eu vou fazer uma síntese de todos eles, né? No meu canal, Reginaldo Cruz. Então, ou no meu Instagram, professor Reginaldo Cruz, ou no meu canal no YouTube, Reginaldo Cruz. Fazer uma síntese de todos eles, já amanhã certamente o vídeo já sobe. Olha, olha aqui. Tem um aqui que está... É o Dudô de Línguas? Pastor, por favor. Leu da Dilma. Vamos estocar a salvação, É o vento. Estocar o vento da salvação, né? Amigo, eu vou só esperar a confirmação aqui de quem vai lá no seu canal se inscrever. Eu quero o dedinho assim, ó.
Quem vai lá no canal do pastor Reginaldo se inscrever. Professor Reginaldo Cruz. Cadê o dedinho? O Instagram professor Reginaldo Cruz. E o canal só Reginaldo Cruz. O canal Reginaldo Cruz. Reginaldo Cruz. Cadê o dedinho? O dedão. 2. Não mente. 3. 4. 5. Vou chegar de contar. Gente, conteúdo. As pessoas me perguntam, Renato Quaderno, depois tem que fazer uma live com esse gordinho. As pessoas me perguntam, pastor, qual o segredo do seu ministério? Um dos segredos para eu ter muitos livros, pastor Reginaldo, vou falar aqui. Todo meu aniversário, eu mando para os meus amigos que virão no aniversário as fotos dos livros que eu quero, meus parentes, tudinho. Olha, rapaz. Traga meu presente, é o livro tal. Outro segredo, já falei, eu evito escutar pregadores. Eu tenho muitos amigos pregadores, mas eu prefiro escutar teólogos e pastores de igreja. Pastor, fala aí, John Wesley. O que John Wesley era? John Wesley foi o teólogo do amor, né? Teólogo do amor. Era pastor e teólogo. Então, eles... Pastor, teólogo e um dos maiores pregadores, responsável por um dos maiores avivamentos que o mundo já experimentou. John Wesley é a perfeita combinação de um teólogo que converge espiritualidade e intelectualidade. John Wesley ele converge espiritualidade e intelectualidade. Oração e leitura, leitura e oração. John Wesley era um homem devotado a uma vida santa, a uma vida consagrada. Ele não foi essencialmente um teólogo sistemático, mas ele foi um pastor teólogo, porque ele abria as escrituras, ensinava as escrituras. O zelo dele pela Bíblia era uma coisa extraordinária. Então, John Wesley é um dos personagens mais admirados. Depois a gente vai fazer uma live sobre cada matéria, uma visão panorâmica depois de cada matéria. Aí depois falaremos sobre John Wesley. Isso, pode fazer uma síntese, um review, uma avaliação dessa obra aqui dele. Pastor Reginaldo? Aqui é o Mateus, né? É o futuro John Wesley. Agora lê esse daí. A flor que representa o calvinismo não é a tulipa, é a margarida. Tem mais aqui, né? Deixa eu ver aqui. É a margarida. A Bemiquer, Malmiquer. Bemiquer, Malmiquer. Gente, eu vou entrar aí no Dilma calvinista, viu? Essa foi boa. Sabe quem é o comicista de hoje? Bolsonaro arminiano. Bolsonaro arminiano, né? É isso mesmo, Dilma? É a figura, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É Bolso Armínio? Como é que é? Bolso Armínio, essa é boa. Então, a próxima já fazer uma visão panorâmica da teologia sistemática e depois falaremos da pessoa de John Wesley, do ministério dele. Sai lá, John. Isso. Ô, pastor Eliseu, você me permite? Eu vou fechar com, não é reflexão, é com uma piada teológica. Meu Deus, o senhor é bom de piada, não. Vamos aqui, ó. Em homenagem ao Dilma calvinista. Isso. 3 teólogos discutiam muito teologia e, de repente, eles se encontraram no inferno. Eles morreram e se encontraram no inferno. Era um teólogo calvinista, um teólogo arminiano e um teólogo neopentecostal. Morreram e agora se encontraram no inferno. E lá no inferno continua o debate. Neopentecostal. Neopentecostal. E aí, lá no inferno, o debate teológico continua. Aí, o arminiano olha para o calvinista e diz: vem cá, calvinista, mas você não era um dos eleitos, não? Como você era eleito e está aqui no inferno? Pois é, rapaz, eu não li bem as institutas, eu não peguei bem a vibe do pensamento de Calvino e eu me lasquei, estou aqui. Aí o calvinista disse: você, arminiano, você não escolheu ser salvo, você não usou seu livre-arbítrio,
Você usou seu livre-arbítrio e veio parar aqui no inferno. Aí ficou aquela discussão boba, calvinista lá e arminiano no inferno discutindo, né? Aí o neopentecostal disse, não, pare tudo. Pare tudo, vocês estão enganados. O Calvino está enganado, o Arminio está enganado, vocês estão enganados. Eu declaro, o neopentecostal, eu declaro que isso aqui não é o inferno. Acabou a piada. Declaro que isso aqui não é o inferno. Pastor, a piada é boa, mas o senhor contando não prestou. Tem alguém da sua família ouvindo aí? Que eu vi alguém rir? Minha esposa está aqui chorando de sorrir, minha esposa. O Daniel tá rindo aqui na live. A piada Daniel. Eu vou perguntar para as pessoas. A piada é boa, mas quem contou é ruim. Quem contou é ruim. Eu acho que todo mundo vai dizer que sim, viu? Ô, pastor, senhor, então, a próxima vai ser uma visão panorâmica da teologia sistemática. Eu amo Wesley. Pastor, eu assisti um filme... O Renato Quadrado disse que foi Edir Macedo que inventou essa. Eu assisti o filme do John Wesley no YouTube. Nossa, mas eu chorei. Cara, o que a mãe... Pastor, a mãe dele... Eu fui lá Suzano Wesley. Suzano Wesley. Eu fui lá em Londres, pastor, e eu achei a Bíblia. De quando a casa da família dele pegou fogo, eu achei a Bíblia. Que momento histórico, hein? Interessante, né? Pastor, ele era menor que eu. De estatura baixa, ele. É por isso que eu amo John Wesley. Tem a roupa dele lá. A cama, porque ele tinha problema estomacal, a cama é um pouco levantada. Rapaz. A cama, o terno pequenininho, pastor. Meu Deus, tinha os móveis lá, cara. É um fenômeno, né? Aqui, ó, pastor. Tô vendo aí, ó. Lê, eu fixei. Vamos ver aqui, é o Jefferson. Ainda bem que o pastor prega bem, pois sua piada já era. É o Jefferson. Ô, bebê, vem me ver aqui, vem. Ô, bebê, mas tá fofo, hein, rapaz? Eliseu Filho. Oi, comendo bolacha. Chama a esposa. Olha aí, rapaz, olha. Apóstolo, arcanja. Aqui, ó. Aí, vem, ó. Lindo, ó. Que gracinha. É fofo demais, hein? Lindo, parabéns. É a mãe sem cabelo, graças a Deus. Parabéns. Pois é, eu vi ele, quando eu fui com o Daniel aquele dia, eu vi ele estava pequenininho, rapaz, tá um rapazão, hein? No tamanho, puxou o pai da esposa. Só pra sair da minha piada. Ei, ô Daniel, ô pastor Eliseu, um dia desse, alguém me falou para mim que se colocar você, o Daniel e o Felipe, dá escadinha ainda, dá? O Daniel... É verdade? Daniel e o Felipe. Escadinha ainda? Então o Felipe é o menorzinho. Dá escadinha, pastor? O Felipe é o menorzinho, é o caçula. O Felipe ainda é menor que eu, só que pra frente ele é maior. Ele tá com buchinho. Daniel Põe lá, gente. John Wesley filme. Meu Deus, pô, preguiçoso. Põe lá, gente, assim, ó. John Wesley, o filme. Pronto. Encontra na hora. Papai, você peidou no meu braço. Vigia. E ele tá comendo biscoito, hein, rapaz? É comendo peidando pra ter mais espaço. Tá aí. Você peidou, papai. Vaza daqui. Vai com a titia. Ai. Pastor, gostei muito da live, tá? Pastor, quarta-feira eu vou ter uma live com o pastor Gutierrez Fernandes. O que não é batismo como Espírito Santo. E depois eu vou fazer com o César Moisés. O que é batismo com o Espírito Santo? Aleluia! Isso, rapaz. Olha, o Gutierrez, eu não tive o prazer de conhecê-lo, o Gutierrez, né? Gutierrez Fernandes, né? O César Moisés é um amigo que a gente tem, um cara extraordinário, uma das mentes mais brilhantes que tem na Assembleia de Deus, o César Moisés, né?
eu já vou avisando, numa perspectiva pentecostal. Se você é reformado, já sabe, nos respeite, mas tem uns reformadinhos que quer tirar onda. Se vier tirar onda, vai levar pancada. Só aprende para você ter depois mais noção do que é pentecostalismo, pentecostalidade, o que a gente ensina, o que a gente queria, porque é uma matéria maravilhosa. Vou mostrar umas coisas para vocês aqui, ó. Ó. Isso que é mulher prendada. Mas... trata bem o marido, hein? Mulher, tem que aprender essas coisas aí. Chama sua esposa aí, pastor. Lívia, vem aqui, vem. Tá aqui, minha esposa. Pastora Lívia, missionária Lívia, cantora Vem cá, Lívia. Chega Olha aqui, ali, Lívia. Olha, irmã Lívia. Tá chegando aqui, ó lá. Eita, que boa. Parabéns de novo pela esposa aí, ó. Isso é muito bom, benção. Amigo, obrigado, viu? Eu que agradeço, pastor Eliseu, pelo apoio. Obrigado, mas eu gostei de bater papo. Eu fico agradecido. Bater papo. Então, bom lanche, viu? Fica em paz. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. E aí, gente? O cara é bom ou não é? Ó o Wesley aí, ó. Só porque o cara tem um nome chique, ó. Se Deus me der outro filho, o nome dele vai ser Wesley John. Amor! Amor! Se eu tiver outro filho, amor, vai ser Penélope. Aí gosta de Bíblia, essa Penélope. Se eu tiver outro filho, amor, o nome dele vai ser Wesley John. Quem vai pegar piada primeiro? Dilma calvinista ou Mateus? Vou te dar um murro. Dilma calvinista ou Armínio? Vai pegar piada primeiro aí do pastor Reginaldo. Um neopentecostal, um calvinista e um arminiano. Cala a boca, Quadrelli. O nome do livro que fala sobre jejum. Celebrando as disciplinas. Gente, o pastor Reginaldo é top ou não é? Fala aí, gente. Eu vou chamar ele. Ó, o povo tá dizendo que não entendeu a piada. Deixa eu ver. Foi o Neo. Baixa aí que eu vou cantar uma piada. Foi o calvinista. O neopentecostal não. Olha só que povo safado. Foi o calvinista, neopentecostal e o quê? E o quê, Dilma, calvinista? Um arminiano pro inferno. Aí, chegando lá, alguém perguntou pro calvinista. Ou se foi o capeta. Rapaz, olha quem tá aqui. Peraí. Aí, não sei não. Bíblia Genebra, não gosto muito não. Eu esqueci. Eu esqueci a piada tão ruim. Aí o capeta falou para calvinista: por que você tá aqui, rapaz? Eu não estudei esse instituto de direito, né? Eu já estava determinado para vir para cá. Aí perguntou para o arminiano: por que você tá aqui? Eu não soube usar o meu livre-arbítrio, né? Aí o Nel: e você, Nel, por que você tá aqui? Eu declaro que isso aqui não é o inferno. Eu determino que isso aqui não é inferno. Entendeu a piada? Acabou a piada. O pastor Reginaldo, ele conta a piada e fica assim: eu determino que não é inferno.
calvinista, tu não era eleito? A menina, o que tá fazendo aqui? Você não podia escolher, não está? E o Neo disse, eu decreto que o inferno é seu. Boa, Mael. Amor, acabou o assunto, amor. Não tenho mais assunto pra live, não, amor. A minha esposa vai brigar comigo. Amor, você tá sem assunto, sai da live. Eu não dou livro pra Dilma calvinista.